Oração, vou fazer saudação, oração. Vou fazer uma leitura bíblica. Beleza. Aí paro. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, quanto tempo, que saudade que eu estava de vocês. Mais de um mês e meio que a gente não se vê aqui, mas estamos chegando ao final do nosso primeiro semestre da EBD. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, vamos orar, falar com esse Deus maravilhoso. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te bendigo, eu glorifico o teu santo nome, Pai. Exaltado, Senhor, seja tu, Pai. Exaltado seja Jesus, Pai. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por ser esse Deus presente em nossas vidas, Pai. Por ser esse Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege. E um Deus o tempo todo, Pai, que cuida de cada detalhe da vida dos teus filhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te peço por esta aula, Senhor. Estamos aqui aprendendo de ti, Senhor. E enquanto aprendemos, somos transformados pela tua palavra, Senhor. Pai, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia de mim e de cada um de nós, Senhor. E que possamos verdadeiramente experimentar, Senhor, a tua graça em nossas vidas, Pai, nos moldando cada vez mais a ti. Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoa os alunos que estão assistindo, Pai, essa aula, nossos irmãos em Cristo, Pai, nossos amigos que porventura estejam assistindo, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, essas aulas possam estimulá-los a ter um relacionamento contigo, Senhor. Isso eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, que é a nossa lição 13, eu queria fazer uma leitura com vocês. Vamos lá. Apocalipse 19. Abra aí sua Bíblia. Rapidinho. Apocalipse, o último livro, é fácil de achar. Abra aí. Apocalipse 19 diz assim, ó. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o justo juiz, e que vinga cada um dos seus filhos. Amém? Vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, vamos agora começar, como eu falei, a nossa lição 13. E o título dela é Deus é legislador e juiz. Muito importante para a gente. Parece um assunto denso, pesado, mas não é não. Trazendo algumas verdades muito importantes para a nossa vida acerca do nosso Deus, tá bom? Vocês estão vendo aí na telinha, os slides passando. E uma primeira informação que eu queria trazer para vocês é essa verdade aqui. Segundo as Escrituras, Deus revelou a sua vontade a todos os homens e julgará todos os homens de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Deve-se sempre reconhecer que o juízo de Deus ao homem não é injustificado ou muito menos cruel, mas uma consequência inevitável de seu caráter santo e justo, e uma parte necessária do seu governo. A gente trouxe essa introdução aqui, de logo, para que a gente pense numa coisa. Existe um movimento, uma conversa, né? É uma teoria, vamos dizer assim, que tenta trazer um caráter de crueldade para o nosso Deus. Que Deus é esse que julga o seu povo? As pessoas vão morrer, vão para o inferno? Gente, nós precisamos, primeiro de tudo, nós estudamos aqui na EBD e para a nossa vida como cristãos a partir da luz da palavra. E à luz da palavra, nós entendemos que o nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas e dono de todas as coisas. Como criador e dono, ele estabeleceu como as coisas deveriam acontecer. O criador da câmera aqui que está filmando a gente, o criador desse computador, ele fez regras para esse computador funcionar. E se eu ferir essas regras, esse computador pode não funcionar direito, pode dar um defeito, pode aparecer um vírus, pode aparecer alguma coisa. Com a câmera, com o microfone, com ar-condicionado, com quem pintou as paredes, com tudo é assim. Dessa forma também é o nosso Deus que nos criou.
E aí, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós precisamos fazer esse exercício de fé. Nós obedecemos os mandamentos e os estatutos de Deus e aceitamos o seu juízo, né, o seu julgamento do que é bom e do que é ruim, porque nós cremos que Ele, como nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Essa é a nossa premissa básica. Se você crê nisso, você entende que os juízos de Deus, os julgamentos de Deus, as ordens de Deus para a nossa vida são para o nosso bem e para glorificar o nome dEle, claro. Mas vamos seguir aqui. Deus, nessa lição, a gente vai tratar de duas coisas. Deus como legislador e Deus como juiz. Vamos começar aqui com Deus como legislador. No nosso conceito comum, popular, vamos dizer assim, social, de legislador, é aquele que faz as leis. No nosso caso, que vivemos um regime democrático especificamente, existem pessoas que são eleitas, e essas pessoas que são eleitas para supostamente representar a vontade do povo, elas vão ali, criam as leis, escrevem, votam, aprovam, discutem. No nosso caso, aqui nessa experiência espiritual que nós temos de relação de intimidade com o Senhor, o nosso Deus, Ele que nos criou, também criou as leis que devem reger a nossa vida. Então não houve um momento de debate, de discussão, concordo com isso, concordo com aquilo, não sei o quê, retira isso do projeto, suspende o projeto, traz um projeto novo, não. Deus perfeito como é, criou todas as coisas e nos criou também com regras perfeitas a serem seguidas. E veja aí, Deus estabeleceu as leis morais pelo qual todos os homens devem viver. E também os responsabiliza pela sua obediência e desobediência. O que quer dizer isso? As leis existem e estão expostas. Tais quais as leis que nós temos, leis sociais, leis normais humanas, se nós infringimos alguma dessas leis, em regra, existe uma sanção para isso. Pode ser uma sanção pecuniária, uma multa, pode ser uma sanção meramente administrativa, uma advertência, pode ser até, dependendo do caso, uma prisão, né? A pessoa ser conduzida a ter a sua liberdade cerceada. Existem, vamos dizer assim, consequências quando alguém descumpre a lei. Tal qual é também com o nosso Deus. Só que lembrando que no nosso caso, em última instância, né, essa consequência pode ser inclusive a morte eterna. Então é importante a gente pensar e perceber que quando nós descumprimos os ditames de Deus, nós estamos entrando em conflito com Ele. E o que a Bíblia traz para a gente, na palavra revelada, é que Deus quer que nós estejamos em comunhão com Ele. Então, para estar em comunhão, precisamos conhecer primeiro quais são as regras, e conhecendo essas regras, pela fé, obedecer-las, sabendo que elas representam o melhor para cada um de nós. Mas vamos seguir. Veja aí, o nosso Deus, a gente falou isso até uns minutinhos atrás, ele é santo e reto. Esses atributos garantem que a lei de Deus sempre será adequada e justa, e que seus julgamentos sempre serão perfeitos e imparciais. Ele fará sempre a coisa certa. Pessoal, acreditar nisso aqui é fundamental. Toda essa aula aqui nossa vai ser um exercício de fé muito grande nas nossas vidas. Por quê? As leis humanas são feitas por homens. E pela sua própria natureza, elas já trazem carregados em si muitas vezes defeitos, ou às vezes são desatualizadas. É uma lei que ficou 5 anos sendo discutida no Congresso Nacional, por exemplo, que quando foi publicada se tornou eficaz, eficiente. Ela já não correspondia àquele momento da sociedade, por exemplo. As leis de Deus, não. Elas são perenes, são eternas e perfeitas. E por que assim elas são? Porque o nosso Deus ele é santo e reto. Um Deus que é santo, nós estudamos isso em algumas lições passadas, e reto, ele produz também ditames, né, regras que são santas e retas tal qual ele é. E cabe a nós, seres imperfeitos, nos adequarmos a essas regras. E não tentar adequar essas regras a nós. Importante a gente atentar para isso. Vamos lá. E aí, eu trouxe aqui 3 características que é importante a gente pensar sobre o nosso Deus, relembrar de alguma forma, para a gente entender esse papel de legislador que Deus tem. Primeiro, Deus é autoexistente. Ou seja, Ele sempre existiu. Deus não foi criado. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. O que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Quer dizer que Ele não muda. As coisas, do ponto de vista humano, elas mudam. As regras sociais de 1800 são diferentes das de 1900, que são diferentes das de 2000, que já são diferentes das de 2020, por exemplo, que nós temos vivenciado muitas mudanças rápidas. Mas o nosso Deus ele não muda. Então isso garante a Ele a certeza de que as leis que Ele propôs para cada um de nós são leis também que servem para a gente até hoje. Serviu de Moisés, serviu para a época de Jesus e serve para mim aqui hoje, em 2021. Deus também ele é a única base para a moralidade. Quando a gente discute no campo social a diferença entre ética e moral, né, uma grande discussão, tem pessoas, inclusive, que nem separam essas instâncias, a gente sempre parte de um princípio, do ponto de vista sociológico, é importante frisar isso, de que a ética e a moral estão ali baseadas nas regras de um determinado grupo.
Então, ou seja, o que é moral aqui em Salvador pode não ser moral em Londres. E vice-versa nos mais diversos exemplos. Deus, ele é a única base da verdadeira moralidade. Por quê? O que é moral para Deus é moral para toda a humanidade. E o que é imoral para Deus, por consequência, é imoral também para toda a humanidade. Então nós estamos estudando aqui num contexto, nesse vídeo pode chegar em vários lugares, mas estamos aqui num contexto de uma igreja soteropolitana. Mas essas verdades que nós estamos falando aqui sobre Deus se aplicam à igreja na África do Sul, se aplicam à igreja em Moscou, se aplicam à igreja em São Francisco, não importa onde a igreja, o povo de Deus esteja reunido. A moralidade de Deus deve prevalecer no meio do seu povo. E o terceiro ponto é, as leis de Deus são uma expressão de quem Ele é. Então entender que a palavra de Deus, as leis de Deus, refletem quem Ele é. Então, muitas vezes a gente discorda. Não, acho que esse negócio aqui está aqui na Bíblia não está muito certo, não. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Quem me conhece sabe, a gente pode ser crítico, a gente pode fazer perguntas, não tem problema nenhum. Estamos aqui para debater e para aprender juntos. Mas uma coisa é ter dúvidas, uma coisa é debater com o intuito de aprender. Outra coisa é você debater com o intuito de desfazer a palavra de Deus. Cuidado. A Bíblia traz essa advertência para a gente, né? Ai daquele que mudar uma dessas palavras. Tenhamos muito cuidado. A gente tem que se debruçar sobre a lei de Deus e naquilo que eu não entendo, pedir ajuda ao Espírito Santo para compreender. Mas não ir com intuito na mente e no coração de modificá-la. Tá bom? Cuidado. Vamos seguir. E aí percebamos o seguinte. A lei de Deus ela foi revelada nas Escrituras e no coração. Nas Escrituras eu pedi para a gente abrir agora. Eu vou abrir aqui, abra em casa. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Texto muito, muito conhecido, mas sempre importante relê-lo. Abra aí, por favor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Assim diz a palavra. Veja. Abriu? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba, o que é que o texto fala? Uma coisa importante bem no início. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é o texto que eu gosto, o texto que o pastor A, o pastor B gosta. É toda a Escritura. E ela serve para o ensino, repreensão e correção e educação. Perceba, muitas vezes a gente só gosta da Escritura naquilo que é para o ensino. Quando chega a parte da repreensão e da correção, a gente fala, estou gostando disso não. Mas o nosso Deus, gente, a Bíblia fala isso, né? Que Deus corrige aqueles que ama. Deus quer que a gente, se a gente tivesse, pense um carro que está se desviando. Você pega o volante dele e faz assim, uma bicicleta, um carro de mão que seja. Você pega ali o volante e tenta fazer o ajuste. Deus é a mesma coisa na nossa vida. Pense Deus como um pai amoroso que está vendo um dos seus filhos seguindo um caminho diferente do que Ele quer para a nossa vida, que Ele sabe que é bom para a nossa vida. Ele vai ajustar esse caminho. Ele pode ajustar repreendendo, pode ajustar corrigindo, pode ajustar educando. E cabe a nós, como filhos, reconhecer isso como cuidado de Deus em nossas vidas. Então, as Escrituras são a lei revelada de Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma, mas Ele quis se revelar ao seu povo. Então, Ele fez ao longo de vários anos, né, através de pessoas, homens fiéis, homens e mulheres fiéis a Deus, foi falando ali, olha, escreva isso aí, porque isso aí é a mensagem de Deus minha para o meu povo, e assim sucessivamente. Mas Deus também se revelou no coração do homem. Olha a perguntinha que eu separei aqui para vocês. Veja só. Como Deus pode julgar cada um segundo a sua lei, quando uma grande multidão da humanidade nunca teve o privilégio de conhecer as Escrituras em que a lei está contida? É uma pergunta que surge de logo na nossa cabeça. E muitas pessoas que não conhecem a palavra fazem essa pergunta recorrentemente. Sim, Vitor, você está dizendo que os homens e mulheres serão julgados conforme a lei. E um bando de pessoas, milhares e milhares, milhões de pessoas, na verdade, que nunca conheceram esse texto, que nunca viram a Bíblia. Como é que ficam essas pessoas? Veja só, a própria palavra fala sobre isso. Deus, Ele revelou a sua vontade a todos os homens, de uma maneira geral, através da lei que Ele escreveu nos seus corações, nos corações de cada um de nós. Ou seja, todo homem ele foi criado com a lei, sabendo o que era certo e o que era errado. Às vezes a gente brinca, né, quando a gente está fazendo evangelismo com crianças, ou às vezes conversando com os pais, às vezes desde pequenininho, criancinha, a gente sabe que não tem maldade, mas a criança ela já sabe o que é certo e errado. Quando o pai reclama com a criança, olha, por que você fez isso? A criança fica toda moadinha assim, né, toda quieta, porque ela sabe que fez errado. O homem ele foi criado com essa noção do que é certo e o que é errado. Claro que existem problemas mentais às vezes. Claro que existem muitas
muitas e muitas vezes, deturpação na criação pode acontecer, que desviam essas noções. Mas essas noções elas foram colocadas no coração do homem. E digo mais, para além dessa lei natural, vamos dizer assim, que foi colocada no coração do homem, Deus também se revelou através da sua criação. A Bíblia fala disso claramente, né? Que o homem, mesmo que não conheça a palavra de Deus revelada, escrita, através da criação, do mundo que nos rodeia, também é possível perceber a existência de um Deus. E a partir dessa percepção de que um Deus existe, somada com essa noção natural que nós temos de certo e errado, o homem também pode ser julgado por isso. Mas vamos seguir aqui que a gente vai entrar mais um pouquinho. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos. Lá em Romanos 2:12. Venha comigo. Texto também bem conhecido, certo? Mas mesmo que você já conheça, abra, viu? Para você fixar mais. Romanos 2:12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem a lei, também sem a lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. O que quer dizer esse versículo? Que existem dois grupos. Aqueles que pecaram segundo a lei e aqueles que pecaram sem a lei. Quem são aquelas pessoas que pecaram segundo a lei? Eram e são pessoas, né, que conheciam a lei, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, dependendo de cada um de sua época de vida, né? E que mesmo conhecendo a palavra, pecaram, transgrediram. Mas também existiram aquelas pessoas que não conheceram a lei, mas que elas também pecaram. Sim, Vitor, como é que equaliza isso? Como é que faz essa medida justa? Nós estamos falando aqui de um Deus justo e o seu julgamento também é justo, né? Deus, quando for julgar o coração de cada homem, vai julgar segundo o que ele conhecia. Então nós aqui, né, que de modo geral, dentro da igreja cristã, como o próprio nome fala, que conhecemos a revelação de Jesus, conhecemos a palavra, nós temos a revelação escrita de Deus ali, né, até o Antigo Testamento, e Deus se fez carne e veio ao mundo e se revelou aos homens. E deixou ali, né, o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, a sua mensagem revelada. As pessoas que conhecem essa mensagem, elas serão julgadas por essa mensagem. As pessoas que não conhecem não vão ser julgadas como, poxa, você descumpriu o versículo tal, mas como eu descumpri o versículo tal se eu não conhecia, Senhor? Essas pessoas serão julgadas do conhecimento que elas tinham no coração. Se era apenas essa noção, né, que Deus colocou no coração de cada homem, de certo e errado, e a revelação natural que todo homem tem, eles serão julgados de acordo com isso. Mas se a pessoa conhecer a lei, ela vai ser julgada de acordo com a lei, com a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante, às vezes a gente fala disso até brincando como piadinha, né, em alguns grupos, falando que assim, poxa, irmão, você conhecia a palavra, você não pode estar fazendo isso não. E às vezes as pessoas que não são do nosso meio cristão falam isso com a gente, mas você não é crente, você fazendo isso? E aí você fala, poxa, aí a gente pode até se irritar com isso, né? Poxa, mas fulano está colocando um fardo mais pesado em mim só porque eu sou crente. Porque até as pessoas que são do mundo, elas têm essa noção de que nós temos um conhecimento maior da lei de Deus que devemos seguir à risca. Muitos de nós, infelizmente, não seguimos. Às vezes nós fraquejamos, todos nós temos nossas fraquezas, mas pela misericórdia de Deus, quando a gente cai, a gente levanta e continua glorificando a Ele através das nossas vidas. Mas o importante aqui, o foco, para não mudar o foco da aula, é o seguinte: não importa se o ser humano ele conheceu ou não a lei no sentido da palavra escrita de Deus. A todos os homens foi revelada a lei de Deus. Um de uma forma mais detalhada, mais especificada, que somos nós, de modo geral, que conhecemos a palavra de Deus, e alguns de forma mais geral, com conceitos de certo e errado, e com a própria natureza revelando que existe um Deus Criador. Cada um, na justa medida do que recebeu, também será cobrado. Importante destacar aqui, vou passar de slide, mas já queria deixar marcado aqui, que nós cristãos, nós salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus, o nosso julgamento não é para condenação. É um julgamento das nossas obras, do que nós fizemos. Porque nós fomos salvos não por mérito próprio. Então não importa se eu fiz A ou fiz B, ou se eu deixei de fazer A ou eu fiz B. O que me salvou, o que garantiu a inscrição do meu nome no livro da vida, foi o sangue de Jesus. Então se eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, e por consequência, eu passo a ter obras que glorificam o nome dele, pelo sangue dele, meu nome está escrito no livro da vida. E eu não vou ser julgado para salvação ou perdição, porque já estou salvo.
Um dia estaremos todos salvos, reunidos na Nova Jerusalém Celestial, mas já estamos salvos desde agora. Garantido em que isso, Vitor? Na palavra do nosso próprio Deus, que garante essa salvação. Queria só deixar isso registrado. Mas veja aqui. Em síntese, podemos afirmar biblicamente que Deus se fez evidente a todos os homens através da criação. Está lá em Romanos 1, 19 e 20. E Deus colocou a sua lei no coração de todos os homens. Vamos ver lá, Romanos 2, novamente. Acho que está aberto ainda na sua Bíblia, né? Eu que fechei a minha aqui. Esqueci que ia ler Romanos de novo. Romanos 2, 14 e 15. Vejamos. Diz assim, ó, na minha versão. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem ele de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que quer dizer isso? O versículo 14 é meio confuso. Mas o que quer dizer isso? Que não conhecendo a lei, manifestam a lei. O que o texto aqui, dentro daquele contexto, está trazendo é o seguinte. É uma carta de Paulo aos crentes em Roma. Pense que naquela época, Roma era o centro do mundo. Estamos falando da época do Império Romano. Então, ali tinham cristãos, judeus, né? A maioria dos cristãos, muitos judeus convertidos, mas tinham judeus que continuaram seguindo a lei judaica estrita, cristãos e, literalmente, miríades de outras religiões. E o que é denotado ali, o que, entre outras interpretações possíveis, mas uma que chama muita atenção nossa desse texto é o seguinte. Mesmo esses homens que nunca tinham ouvido falar de Jesus, eles têm a consciência que os acusam do que é certo e que é errado. Você não precisa ser crente para saber que é errado um filho matar um pai ou uma mãe. Isso a sua consciência te acusa. E assim sucessivamente. Por esta consciência que acusa os homens que não conhecem as leis, por essa consciência eles serão julgados. E o texto bíblico considera que Deus se revela nisso aos homens que não conhecem ou não conheceram a lei. Certo? Mas vamos seguindo aqui. Tudo isso que eu falei aqui foi para justificar, né, para explicar, na verdade, melhor dizendo, que Deus ele funciona como um legislador. E ele não é um legislador, como é que eu posso dizer, incompetente, ou um legislador preguiçoso que faz uma lei e deixa guardadinha na gaveta. Ele criou as leis e ele as revelou a todos os homens. Como já falei, ou mais detalhadamente, ou de forma mais genérica. Mas a todos os homens, sem exceção, a lei ela foi revelada. Só que Deus revelou a lei, e Deus ele é legislador e juiz. Então, nós vamos falar um pouquinho agora dessa figura de Deus como juiz sobre os homens e sobre toda a criação, não somente sobre a humanidade. Perceba, segundo a Escritura, Deus revelou sua vontade a todos os homens e julgará os homens de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Ou seja, cada um, naquilo que recebeu, será julgado. Deve ser sempre reconhecido que o juízo de Deus ao homem não é injustificado ou cruel. Lembra que eu falei isso lá no iníciozinho? Mas uma consequência inevitável do seu caráter santo e justo. Uma parte necessária do seu governo. Eu destaquei aqui para vocês essa frase. Um Deus que renunciaria a julgar a maldade não seria bom ou justo. Perceba que é uma situação até de ordem lógica. Um Deus que se preocupou em criar todas as coisas, e junto com todas as coisas, criou leis para elas, seria incoerente ou seria insensato que ele não julgasse as coisas a partir dessa própria lei que ele criou. Porque se ele criou uma lei do que era certo, do que era errado, falando de forma genérica, é porque ele espera que as pessoas se posicionem do lado certo. Façam o que ele diga que é certo e não façam o que ele diz que é errado. E se ele coloca essa lei no mundo e não faz nada, ele não estaria sendo justo com aqueles que fazem o certo. Então é importante a gente notar isso, que esse caráter de Deus, além de ser legislador, de ser juiz, é uma revelação, é uma demonstração, melhor dizendo, da sua própria justiça de quem ele é. Porque ele não colocou uma lei no mundo para brincar com os homens. Ele colocou uma lei no mundo para seguir de guia, de referência para o coração dos homens, que ele já sabia que ia ser enganoso. Mas ele também precisa julgar se as pessoas estão seguindo essa lei ou não. Senão não teria sentido tudo isso aqui que a gente falou até agora. Venha comigo. Importante lembrar que Deus é um observador onisciente. Lembra, inclusive, fui eu que estávamos aqui juntos aprendendo sobre a onisciência de Deus. E Deus ele possui um conhecimento perfeito de tudo, sem ter que procurar ou descobrir fatos. Toda criatura e cada palavra, ação e pensamento são como um livro aberto diante de Deus.
Então, Deus ele pode julgar bem porque ele conhece todas as coisas. Num processo normal. A gente vê na TV, nos filmes, né, apesar das licenças poéticas, tem um juiz que julga e tem as partes. E essas partes vão mostrando provas ao juiz. Se o juiz não receber uma prova importante, se o juiz não for provocado por alguma das partes sobre um fato muito relevante, ele vai ficar sem conhecer, porque o juiz não é mágico. O juiz não é Deus, literalmente falando. O nosso Deus não. Quando ele atua como juiz, quando ele vai julgar uma causa, ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os fatores que influenciaram naquilo. Ele conhece todas as intenções. Ele conhece todas as decisões. Então, ele verdadeiramente pode dar um juízo perfeito, porque nada vai escapar do seu escrutínio. Ele vai, poxa, esqueci de considerar a posição de fulano de tal. Não existe isso para Deus. Por Deus conhece tudo e todos, a todo tempo e de forma perfeita. Por isso que a gente fala assim, às vezes, algumas pessoas não podem ter medo. Poxa, Deus vai me julgar. Meu irmão, a melhor pessoa para te julgar é Deus. Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente. E além de tudo, né, Ele é bom e misericordioso. Veja aí o trechozinho que eu destaquei para a gente. Deus sempre julgará de acordo com o seu conhecimento perfeito dos fatos. Ou seja, nada escapará, não vai ter uma falha. Nunca haverá um julgamento injusto. Você pode até não gostar do julgamento, mas ele nunca será injusto. Mas siga aqui comigo. Deus, como divino juiz, deve governar sua criação e administrar a justiça. Muito importante isso. Recompensando o bem que é feito e punir o mal. Um Deus que renunciaria a julgar a maldade não seria bom ou justo. A gente falou lá no iniciozinho. Uma criação, perceba isso que é importante. Uma criação onde a maldade não fosse contida e julgada, em breve se autodestruiria. Perceba aqui duas coisas desses slide que são importantes. Primeiro, que Deus ele administra a justiça. Ou seja, os homens, pelo seu próprio caráter de parcialidade, de falibilidade, eles têm uma noção, cada um tem a sua noção do que é justiça. O que é justiça para mim pode ser diferente do que é justiça para você que está me assistindo agora. Que é diferente do que é justiça para meu pai e para minha mãe. Deus ele faz essa administração de justiça. Como assim? Como se ele uniformizasse. Olha, pessoal, o que é justo é isso aqui, ó. Eu estou dando um caminho, eu estou dando um norte para vocês. Eu estou colocando aqui os meus estatutos, os meus mandamentos, como um farol. Amai a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força e todo o teu entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. Ó, é um farol na nossa mente. Siga esse caminho, siga essa linha. E ele vai administrando o desvio. Tem alguém desviando, ele vai puxando. Como um pastor ali com as ovelhas. O curral está ali andando, né, as ovelhinhas tudo junto, aí uma ovelha se desvia, ele vai lá e puxa. É como se fosse essa administração. E eu acho que eu não preciso nem me delongar muito nisso, nós nos conhecemos, né? Se nós deixássemos a justiça única e exclusivamente por nossa conta, a gente se autodestruiria. Porque no final das contas, o desejo do coração do homem, infelizmente, ele quer se colocar num altar e ele quer que todos sigam a regra deles. Então, se eu alimentar isso no meu coração, se eu alimentar o meu ego, no final de tudo, eu vou querer que todas as pessoas ao meu redor estejam fazendo o que eu acho que é importante, o que eu acho que é certo. E aí eu vou fazer isso. Meu pai vai fazer isso, minha mãe vai fazer isso, meu irmão vai fazer isso, meu líder vai fazer isso. E no final de tudo, como cada um vai ter a sua regra, a gente vai entrar em conflito e vai se destruir. E Deus não quer, Deus nos criou para a comunhão. Deus nos criou para a comunhão uns com os outros e como igreja para termos comunhão com Ele. Então por isso que Ele administra a justiça, Ele não deixa ao léu. Ele cuida detalhadamente de cada um de nós, para que a gente possa viver bem aqui e em breve, na Nova Jerusalém, a gente possa viver em perfeita comunhão com Ele. Ele sendo o nosso sol da justiça lá. Tá bom? Vamos aqui. Vamos que vamos. E aí, perceba. Para concluir o nosso estudo, vamos considerar que o cristão deve viver crendo na certeza do justo julgamento de Deus. Mas como? E aí eu fiz um resuminho aqui, é um resumo mesmo, né? Tem outras coisas que poderiam ser abordadas. Mas um resumo de coisas importantes para a gente. Primeiro, confiança em Cristo somente. O que quer dizer isso? Pessoal, nós somos falhos. Se você parar um pouquinho, 5 minutos, para examinar o seu coração, para trazer à sua memória coisas passadas, você vai lembrar de momentos e situações em que você falhou. Nosso Deus não falha. Por isso nós devemos confiar somente nele. O que quer dizer isso, confiar somente? Que eu não vou confiar mais nos meus amigos, não vou confiar na minha esposa, não é isso. Mas a sua plena confiança, a confiança que você deve depositar em alguém, na certeza de que ele nunca vai falhar, somente em Cristo. Eu não sei se você tinha noção disso, mas assim, infelizmente, algum dia, sua esposa pode falhar com você, seu pai pode falhar com você, seu irmão pode falhar com você, seu líder pode falhar com você, seu professor de EBD pode falhar com você, porque somos todos falíveis.
mas Cristo não falha. Então, confiança plena, que você não vai se decepcionar, que você não vai se frustrar, somente em Cristo. E esse é um princípio para entender as leis e o juízo de Deus. Porque se a gente confia somente nele, né? Cristo é Deus, se a gente confia somente nele, somente na sua lei, somente nos seus estatutos, a gente começa a viver com base nessa confiança. E aí eu vou transformando as minhas relações humanas com base nessa confiança em Deus. Porque eu creio que Deus me perdoa, eu perdoo o meu irmão. Porque eu creio que Deus me repreende em amor, eu, se precisar repreender o meu irmão, vou repreender em amor também. E assim nós vamos nos nutrindo, né, usando uma expressão bíblica, né? Esse rio que brota do trono de Deus enche a minha vida, e da minha vida ela também vai transbordando, enchendo a vida de outras pessoas. Mas primeiro para Ele, primeiro dele, primeiro por Ele. E depois para mim, depois para os outros. Segundo ponto, obediência. Não adianta você crer, você confiar, você saber o que é melhor, se você ignora. Pô, Jesus, massa, legal aí, que você fez por mim, acho muito legal, da hora, mas eu quero viver minha vida aqui. Não. O cristão, ele crê e obedece. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes a gente não quer obedecer, porque assim a gente briga, foi sem querer, pequei porque não conhecia. Às vezes você conhece, você sabe que é errado, mas você quer fazer o errado. Isso é a carne falando. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas a nossa luta, o nosso bom combate, é para obedecer a palavra de Deus. E combata, a luta, as expressões não estão aí por acaso. Se fosse fácil, não seria combate. Se fosse fácil, não seria luta. Lute, se esforce, gaste tempo, gaste energia, gaste recursos para você se instrumentalizar para obedecer a Deus. Claro que isso é uma obra espiritual. O Espírito Santo de Deus que opera em nossas vidas, ele vai nos capacitando dia a dia para que nós possamos obedecê-lo cada vez mais. Mas você também precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar. Terceiro ponto, ter uma vida piedosa. Piedosa no sentido bíblico da palavra, né? A gente às vezes usa piedade como pena, como dó, mas uma vida que agrada a Deus. Uma vida simples, uma vida de ajuda aos órfãos, às viúvas, né? No sentido bíblico, uma vida de ajuda aos necessitados. Tempos difíceis temos vivido. Tempos de pandemia, muitas pessoas perderam emprego. Acho que eu falei isso até em uma aula passada, mas assim, nunca ao meu redor tantas pessoas estiveram desempregadas. Mas eu tenho olhado e ouvido para o meu redor e percebido aquilo que eu posso ajudar as pessoas. Você tem olhado para o seu redor e percebido que às vezes você tem 2 pães e tem uma pessoa do seu lado que não tem nenhum pão. Nós somos chamados para viver uma vida piedosa que agrada a Deus. Olhe para o seu próximo. Se você estivesse passando fome, talvez alguém que tenha assistido isso até já passou por essa experiência. Mas se você estivesse passando fome, visse uma pessoa comendo 2 pães, no exemplo aqui que eu estou te dando, como você se sentiria se essa pessoa ficasse com pão e se alimentasse, desse outro pão para você? Muitos de nós somos essas pessoas que têm 2, 10, 20, 30 pães. Mas a gente não está olhando para o lado. Não é porque a gente não quer, porque a gente é ruim, não é isso. Mas a gente simplesmente não está olhando para a necessidade das pessoas. Vamos tirar aqui, né, o cabresto, vamos olhar para o lado. Vamos ampliar a nossa visão. Nós somos agentes de Deus nessa terra. Cristo fala, né, os apóstolos perguntam aos discípulos, perguntam a Jesus, quando nós estivemos com fome e te alimentamos? Quando nós estivemos com frio e te cobrimos? E Jesus fala, né, quando vocês atenderam essas pessoas aqui aos necessitados. Vamos atender aos necessitados. Vamos viver de uma forma piedosa. Quarto ponto, sobriedade. Às vezes a gente usa a sobriedade de modo geral muito relacionada à bebida, né? Estarmos sóbrios, que é importante também, muito importante. Nos abstermos disso. Mas sobriedade também em todas as coisas. Sobriedade no sentido de conseguirmos nos posicionar em qualquer situação de maneira equilibrada. O que é um homem, o que é uma mulher sóbria? É uma pessoa que consegue, de forma equilibrada, estar em qualquer situação. E às vezes é difícil. Tem muitas coisas, pequenas às vezes, ou grandes, que nos desequilibram. Mas com o tempo, com a maturidade, né, nós aprendemos a viver a vida de uma forma sóbria, sem excessos, sem exageros, sejam físicos ou sejam emocionais. E por fim, e muito importante, nós precisamos ter comprometimento próprio e nas causas de Deus. O que quer dizer isso? Que eu juntei aqui 2 coisas. Comprometimento próprio é uma autodeterminação que você tenha de se colocar no mundo e de viver uma vida de forma cristã. Deus já te chamou, Deus já te instruiu muitas vezes. Deus já comunicou a você através da palavra como você deve viver. Mas você decidiu viver essa vida?
Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai estalar os dedos, que tudo vai acontecer. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é, você já se comprometeu com Deus. Dizer, Deus, eu quero viver uma vida que te agrada, me ajuda, Senhor. Botar o joelho no chão e orar, Senhor, eu não sei viver uma vida que te agrada. Se depender de mim, minha vida vai ser toda desregrada. Minha Bíblia vai ser o extremo oposto do que está na palavra. Mas você bota o seu joelho no chão e fala, Senhor, me ensina, me capacita através do Espírito Santo a viver uma vida que te agrada. E aí você se compromete com Deus, mas também se compromete nas causas de Deus. Porque você não vive uma vida que agrada a Deus para si mesmo. Olha, eu vou viver uma vida aqui que agrada a Deus porque eu vou ganhar minha entrada no céu, estou de boa. Não é isso que... Não é somente isso. Deus quer que você viva uma vida que agrade a Ele, que seu nome esteja escrito no livro da vida, mas nós estamos aqui como agentes. Todo agente ele tem uma missão. Então, assim, e as missões de Deus nós desenvolvemos nas causas de Deus. Não estou dizendo que para você vai ser a missão A, a missão B, a missão C. Mas o que eu estou dizendo é, você tem algo a fazer em prol de Deus nessa terra. Se você ainda não sabe, procure saber. Se você já está vivendo isso, procure sempre se fortalecer em oração diante de Deus, para que Deus continue te capacitando e te direcionando. Mas perceba, isso aqui é um resumo. Existem várias outras coisas que eu poderia falar aqui para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é, nosso Deus, Ele está ao nosso lado. Nosso Deus não é um Deus que está distante, que está ali como se fosse uma torre de vigia, olhando e, errou, pá, errou, pá. Não. Nosso Deus, Ele nos pega pela mão e diz, meu filho, senta aqui, que eu quero conversar com você, porque isso que você está fazendo não me agrada. E Ele conversa com você como um pai. E como um pai amoroso. E Ele te chama para experimentar uma nova vida que agrada a Ele, mas que com certeza é melhor para você. E eu sei, eu falo experiência própria. Às vezes é difícil entender que o que Deus quer para nossas vidas é o melhor para a gente. Mas como eu falei lá no iniciozinho, o grande desafio dessa lição é crer. Creia. Creia, meu amigo, creia, meu irmão. Que Deus ele tem o melhor para a sua vida. Se Ele te corrige, se Ele te educa, se Ele te repreende, é porque Ele quer tirar você de um mal que você não está percebendo e te colocar num caminho do bem. Sabendo nós, conhecidamente, que o verdadeiro caminho da nossa vida é o próprio Jesus Cristo. Que nosso Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar para a gente encerrar. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te bendigo, meu Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por compartilhar as tuas verdades conosco, Pai. Senhor, eu me coloco muito humildemente diante de ti, Senhor, pedindo que o Senhor fale diretamente ao meu coração, Senhor. Que essa não seja uma fala para as câmeras, uma fala para meus irmãos em Cristo, mas que primeiramente seja uma fala para mim, para transformar o meu coração. Em que, em nome de Jesus, Pai, todas as pessoas que também ouviram essa fala, elas possam ser transformadas pelo teu poder, Senhor. Instrui os teus filhos, Senhor. Incentiva os teus filhos, Pai, a abrir a tua palavra, Senhor, a ler a tua palavra, que isso é maravilhoso, Pai, isso é transformador. Que eles possam também, Pai, orar e falar contigo e ouvir a tua voz, Senhor. Pai, nós somos filhos muitas vezes rebeldes, Senhor. Nós somos filhos muitas vezes imaturos, Senhor. Mas eu rogo, Pai, pela tua misericórdia em nossas vidas, que o Senhor sempre, repetidamente, nos pegue pela mão e diga, filho, volta. E nós atenderemos o teu chamado e voltaremos para ti. Pai, nós estamos aqui como teus filhos, primeiro para glorificar o teu nome e para pedir pelas tuas misericórdias. Pai, ser conosco todos os dias. É isso que eu te peço e eu agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Abração, pessoal. Até a próxima.